Estamos ao vivo? Maravilha. Todos estão me ouvindo bem aí, pessoal? Sim, Maravilha. sim. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Essa é a oficina do Samba da Roça. Oficina mais um bate-papo, né, sobre a instrumentação e as linguagens do Samba da Roça. Banto, sagrado e rural. Eu sou Agrício Costa, vou fazer a mediação aqui. E de antemão, já peço a bênção dos mais velhos, dos mais novos, para iniciarmos esse bate-papo. Já queria chamar aqui o idealizador do projeto, da concepção, né, do, do que virá se tornar um disco, desse projeto maravilhoso, desse espetáculo, Cláudio Silva. Boa noite a todos e a todas, aos mais velhos que estiverem nos assistindo, aos mais novos, a sua bênção aí também. E vou falar um pouco sobre a ideia, a questão ideológica do projeto, né? Que a primeira instância que, quando ele foi concebido, quando ele foi idealizado, ele era apenas samba da roça. E aí depois ele se tornou samba da roça, banto, sagrado e rural, porque utilizamos muitas palavras, muito da dialética e da diáspora banto, né? Somos fruto da diáspora banto e também iorubá, mas muito mais banto, da questão do sagrado, né? Da africanidade do sagrado, do candomblé, da umbanda, que muito pouco é abordada dentro das temáticas, e do ruralismo do samba, do ruralismo do samba e dessas questões de ter trabalhado na roça, como eu trabalhei na roça banhando o godão, né? Literalmente, ainda criança. Então, algumas mazuelas eu aprendi com os meus, eu não diria ancestrais, porque nem todos estão mortos, né? Alguns estão bem vivos e vivinho da Silva. Então, aliás, acho que o único vivo dos parentes que estão vivos ainda é o meu primo Queijinho. Então, eu gostaria de falar sobre isso, dessa concepção, que é muito importante. Né? Maravilha, Claudião. Concluiu, meu mano? Concluir. É disso que eu quero falar a respeito dessa concepção do sagrado rural, que ao longo do tempo eu vou falar para vocês, principalmente como que eu construí o repertório, a primeira instância, esse repertório, né? Que ele tem o ruralismo tanto paulista, através do samba de bumbo, através do samba rural paulista, como a sambada de coco, que é uma parceria, inclusive com a Grício aqui, eu, Paulo Perdigão, lá de Recife, e várias outras linguagens que elas foram desenvolvidas, né? Então é isso que eu queria falar a priori. Maravilha. É muito interessante a gente fazer uma análise, né, sobre esse espetáculo. Esse nome é espetáculo, para quem esteve no Teatro Teotônio Vilela, entende o que a gente está falando, né? São várias influências de matriz banto, o povo banto, principalmente nesse nosso território do Sudeste, né? Não tem como você falar de matriz africana e não fazer alguma coisa banto, né? E o banto está presente em tudo. O Yorubá, né? São várias referências aí dos orixás e tudo mais. Essa troca, esse diálogo extremamente rico, importante, né? Com o samba rural paulista, que o nosso querido João Mário já vai adentrar nessa seara. Então, esse diálogo que a gente vê pouco e quase não vê, né? Onde os arranjos, temos representante aqui dos arranjos, Marcos Felipe Meninão, onde os arranjos incluem, né, essas matrizes, essas referências com muito respeito, né? Sem fazer atravessamentos, que é muito comum, né?
nessa nossa música, principalmente no samba, né? O samba tem muito essa influência carioca, e esses atravessamentos vão surgindo, né? E, consequentemente, o apagamento dessa nossa cultura linda do samba rural paulista. Eu queria convidar aqui, então, esse representante do samba de bumbo, da comunidade do Cururuquara, centenária, né, e tão importante para o cenário do samba paulista, João Mário Machado. Então, opa, estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? Sabe como é, né? Tem uns bololô na rua. Bom, primeiramente, né, um salve meus mais velhos, a bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus mais novos, né? Salve nossos mestres pretos. Queria primeiro agradecer, né, tudo que vem acontecendo ao longo desse projeto aí. Cláudio, meu mestre, gratidão sempre. Só temos mestres aqui hoje, né? A Grício, a Van, o Marcos, todos. Meninão, o Marcos, é estranho até chamar de Marcos Felipe, né, meninão? Mas agradecer aí por toda essa parceria e tudo que está rolando com esse projeto, que tem sido tudo muito bonito, assim. Como a Grício falou, a gente está aqui, né, próximo a uma comunidade, né, do samba de bumbo, ainda uma comunidade tradicional do samba de bumbo, né, que é o Cururuquara, e a gente vem há algum tempo acompanhando, né, as dificuldades que essas comunidades tradicionais passam, né, para existir, principalmente nesse território que é o Sudeste, né, que faz sempre muita questão de embranquecer e de apagar a memória. Então, projetos como esse que traz isso de uma forma contemporânea, de uma forma diferente, mas que referencia essas matrizes, é sempre muito importante, e é uma coisa que, como o Agris falou, a gente não costuma ver, não é uma coisa que acontece com frequência, né? Então, é algo novo e que tem dado muito certo, assim, que eu sempre uso hoje em dia como referência, né, quando eu vou falar de algum tipo de pensamento a partir do samba de bumbo em relação à música, né, o que pensar, eu sempre referencio esse trabalho agora, porque é de uma maestria muito grande dessa galera. Eu falo que eu estou sempre aprendendo com vocês todos, porque eu não tenho essa supervivência assim, de ser músico, tocar demais, enfim, então eu só vejo monstro em volta de mim, assim, eu fico até meio deslocado, assim, falo, poxa, vou sentar aqui, vou ouvir essa galera tocar, né, cara, porque o melhor que eu podia fazer era sentar e ouvir, assim, e tem sido uma vivência essa construção, e, enfim, e aí acho que depois também a gente entra mais a fundo nessa questão dessa ancestralidade, né, e desse encontro, e agradeço sempre, Claudião, e todos, né, do projeto todo. Agradeço demais de poder estar, de poder contribuir com alguma coisa. E tamo junto, vamos nós, né? Carçou, né? Maravilha, João Mário, maravilha. Eu queria perguntar aí, principalmente para o Claudião, já que a gente chamou o João Mário agora, sobre como foi para você, Claudião, nessa sua trajetória musical, de anos e anos dedicado ao samba tradicional, e também tendo essa vivência, né, no samba rural. Como é que foi essa inserção do bumbo, né, nesse trabalho do samba da roça, dialogando aí com isso que o João Mário acabou de falar sobre a comunidade do Cururuquara e tudo mais? A questão do bumbo, ela era imprescindível para dar sequência no trabalho, né? Para manter o trabalho ativo. Então, quando lá enquadra,
Fabrício, só um minutinho que tá dando um delay aqui. Tá dando um delayzinho aqui, peraí. Tranquilo, Claudião. Enquanto você arruma aí, eu passo a palavra então para o nosso maestro desse trabalho, Marcos Felipe Meninão, beleza? Depois, na sequência, você já vem costurando a sua fala. Então, com vocês, nosso maestro desse trabalho, Marcos Felipe Meninão, passo a palavra para ele. O que você apresentou? Salve, galera. Boa noite para geral. É uma honra, um prazer aqui. Já agradecendo por estar aqui no meio de tanta gente boa. Lembrando sempre que o salve sempre vai ser para os nossos ancestrais, porque a gente só está aqui porque alguém lá atrás começou isso tudo, então a gente só está dando sequência. Então, salve para todos os nossos mestres aí, nosso samba, nossa cultura popular, nossos mestres pretos, aos mais velhos, aos mais novos, e estamos juntos, seguindo a toada. Bom, e falar do samba da roça, para mim, é uma questão também de muito felicidade, emoção, e também de orgulho, não meu, mas um orgulho coletivo, de saber que a gente está, eu sinto que a gente está no caminho certo, pelo trabalho, pela galera que está envolvida, por toda essa concepção, a gente consegue visualizar nesse projeto todas as partes e o que cada um trouxe, né? O Claudião com a sua vivência no samba, trazendo as composições, as parcerias, aí o João Mário, que a gente conheceu ali em quadra, foi em 2019, se eu não me engano, né, João? Não lembro direito, 2019, 2020, né? Eu acho que 2019 já estava pandemia, eu acho que foi antes, não foi? Ou não, 2019 foi antes. Foi 2018, então, né? Pode ser. 2018 que Claudião e eu, a gente foi ali no encontro que teve do samba de bumbo, conheceu esse cara sensacional aí, mestre João Mário, que toca esse bumbo, parece que até é uma entidade, né? E aí tudo vai... Aí cada um vai trazendo as suas questões, eu vou trazendo um pouco dessa questão de colocar um pouco dos arranjos, trazer, né, a junção do bumbo, que foi uma coisa que eu conversei muito com o Claudião, só que é aquele negócio, nada vem do nada, nem vai para o nada, né? Às vezes a gente vê um projeto acontecendo, a gente acha que aconteceu em um ano, e não é, né? Um projeto desse é fruto de uma pesquisa de anos, né? E de todo mundo, não é só de uma pessoa. E isso é bacana, porque todo mundo que está no grupo envolvido traz a sua experiência, a sua pesquisa e a sua contribuição, né? E eu acho que isso é a riqueza do samba da roça. Cada um na sua vivência, trazendo e querendo conhecer a vivência do outro, estudar, pesquisar, se inteirar, né? Por isso eu acho bacana muito esse título, né? Quando o Claudião propôs, eu achei muito legal, né? Essa questão do samba da roça, banto, sagrado e rural, porque também o nome ele já mata a charada na primeira música que você ouve, você já consegue ver as três vertentes, né? Dessa questão da questão da matriz africana, da questão do sagrado, né? Do candomblé e do banto. Aí o Claudião depois vai explicar melhor do banto, porque teve uma pergunta lá no show sobre o banto, né? Tem que falar, explicar certinho. Tá mais ou menos, Claudião, o áudio aí. Não tá bem baixinho. Tá baixo ainda, Claudião, bem baixinho ainda. Vamos ver aí. Tá querendo chegar, mas não chegou. Beleza. Vou trocar o fone aqui, mas vai falando. Bora ver. Chegou? Chegou. Agora chegou.
Bom, continuando, então, essa questão do banto, né? E a questão do rural, né? Que a gente pega do samba de bumbo, que é a nossa região aqui, a viola, e a questão das rítmicas. Então, é um projeto que agrega muita coisa, muitas pessoas, muitas vivências. E a maneira que, quando a gente pensou, né? O Claudião trouxe a ideia, começou lá com o Morado do Samba, a ideia de juntar o bumbo, acho que é bem bacana, né? Se a gente pega na história, não que a gente é o primeiro, que a gente está inventando roda, a gente não está fazendo nada disso, né? A gente só está dando sequência e tentando elevar o samba no patamar que ele merece sempre estar, que é no mais alto, né? Mas essa questão de levar para um fonograma, fazer um projeto e fazer essa junção da instrumentação do bumbo com um samba que a gente conhece, com um surdo de marcação, né, o samba mais corrido, que não é cantado em quadra, como o samba de bumbo, a gente está fazendo e experimentando, na verdade, né? Porque quando a gente não tem uma referência, a gente tem na cabeça o som, vem as ideias de arranjo, mas a gente só vai ver se deu certo mesmo na hora que a galera tá tocando e se tá ficando bonito, né? Se o João, que é do bumbo, vai aprovar, vai falar, putz, é isso aí. Se o Claudião, que é o compositor, falar assim, putz, era isso aí que eu tava pensando. Então, se o Agrício, que tem as vivências, o cavaco, lá no bicho tá. Então, é uma questão de um coletivo, né? Você tem a ideia, mas quem aprova é o coletivo. Esse é o bacana, é sempre nessa intenção. E a ideia de agregar, que eu acho muito importante, de pegar um arranjo, tem uma instrumentação gigante, vertentes do samba gigante, assim, pegar a viola e colocar, é uma riqueza do que a gente acredita que a gente também está fazendo parte da história do samba, e isso é muito legal. A gente se sente muito honrado de estar aqui, vivenciando isso, colocando desde coisas técnicas, da musicais, a coisas totalmente da rua, de vivências, né? Como eu disse, a experiência de cada um. Então, o samba da roça é mais ou menos isso que eu tentei colocar aqui. O todo de cada um para o coletivo, né? Com maior empenho, com uma energia muito grande. Quem foi no show, acho que conseguiu, creio eu, ver no espetáculo nosso, conseguiu ver isso, né? Ouvir isso, né? Basicamente é isso aí, meu mano Agrício. Maravilha, meninão. Então, falamos um pouco sobre as linguagens, né? Onde se mistura o samba tradicional, que tem toda essa matriz banto, iorubá, com o samba caipira, com o samba rural paulista, né? O João Mário traz, além da experiência de vida de ter nascido, né, no berço do Cururuquara, toda a instrumentação do bumbo, né? Gostaria que o João Mário falasse para quem não conhece, né, sobre qual é a instrumentação do bumbo tradicional, o que você, João, pôde trazer para esse trabalho do samba da roça. E na sequência, quero passar a palavra para a nossa querida representante feminina aí, a nossa preta Vanessa Soares, para também conceituar um pouco com seu olhar de vivência, de academia, né, seu olhar sambístico, o que entende como samba da roça, o que sentiu ao ver o samba da roça tocar, seja no Teatro Teotônio Vilela em Sorocaba, ou seja no Saravá também, onde nos apresentamos há pouco tempo. Então, eu passo a palavra para o João Mário Machado para falar um pouco dessa instrumentação do samba de bumbo e o que você trouxe, né, para esse trabalho do samba da roça, as linguagens, né, de cada instrumento. E, na sequência, eu já passo para a Van. Ô, Agrício, então, irmão, o samba de bumbo, né, cara, ele instrumentalmente, ele obedece uma regra, quase uma regra africana, né, de música, onde o mais grave é o solista, né? Por isso, genericamente, a gente chama de samba de bumbo, justamente porque o bumbo maior, ele faz o solo, enquanto os mais agudos
fazem a marcação, que seria o surdinho, a caixinha. Já é o contrário do que a gente conhece de samba, por exemplo, de quadro, ou samba de avenida, ou pagode, que fazem a marcação no grave, né, e os agudos partem mais para os solos. Então, o samba de bumbo já parte dessa diferença, né? Então, assim, o samba de bumbo no estado de São Paulo, como já diz o próprio nome do projeto também, né, ele é banto, porque ele vem a grande maioria desses escravizados que vieram para o Sudeste vieram de Centro-África, né? E eles meio que fizeram o samba fez o caminho que esses escravizados fizeram no estado, praticamente, que foi a entrada pelo interior, né, através do Vale do Paraíba, migrando para todo o interior de São Paulo. É claro que a gente só começa a falar desse fluxo a partir da escravidão, mas esse fluxo já acontecia também antes desse período escravista, né? E a gente buscando entender o porquê e como ele se dá no interior, a gente precisa começar a entender não só do Porto Escravista para cá, mas do Atlântico para lá, né? E aí você começa a pensar em culturas de comunidades centro-africanas, e aí você começa a encontrar várias coisas que estão atravessando o samba de bumbo, que estão atravessando o jongo, que estão atravessando o batuque de umbigada, que são essas manifestações afro-caipiras, a gente chama, né, que são aqui do Sudeste. Então, essa instrumentação também é de herança centro-africana, né? Apesar de, erroneamente, muita gente olhar uma zabumba e ligar ela a uma herança ibérica, né? Ela não é um instrumento ibérico, né? Ela é um instrumento que já acontecia em África, né? E mesmo assim, né, do concoro das duas extremidades, né? Se a gente falar, então, do tambu, do candongueiro, do quinjengue, então a gente naturalmente já liga a essa herança, a zabumba nem tanto. No samba de bumbo, a gente tem independente da comunidade, são 9 comunidades ainda que existem, mas elas acontecem sempre ao entorno do bumbo, né? O samba se dá em torno do bumbo. Se eu quero cantar, eu tenho que levantar a mão e pôr a mão no bumbo para ele parar, para eu poder cantar outro verso ou outro ponto. E então, por isso, samba de bumbo, ele é esse elemento central da brincadeira e referencial de uma brincadeira muito séria, né? Mas que é também uma brincadeira. E ele que vai brincar com a sambadeira. Se eu vou cantar, eu vou pedir licença a ele. Esse bumbo, todas as comunidades tradicionais, quando esse bumbo nasce, assim como os inquices centro-africanos, a estatuária centro-africana, né? Quando a gente pensar em uma estatuária que não é essa grega, romana, enfim, que é para durar para sempre, que é de pedra, que é disso, daquilo, a estatuária centro-africana, ela era feita de madeira, né? Porque ela nascia, vivia e morria, né? Estátuas também morrem, né? Como diz. Então, os bumbos dessas comunidades também são inquices, né? Também são objetos sagrados de poder, que a partir do momento que você manipula esse objeto, é para curar também, né? É medicina, né? O bumbo também é medicina, né? E ele nasce, ele recebe um nome, ele é batizado, e ele tem o tempo de vida dele também. Os bumbos também morrem, né? A gente não tenta conservar ele para a vida toda, porque a gente sabe que uma hora tem a hora dele, né? Então, a gente tem, por exemplo, em Vinhedo, o Trovão, em Campinas, o Azulão, em Mauá, o Sete Léguas, no Curuquara, o Canguçu, no Samba do Henrique Preto, o Cacique, e assim vai. Então, ele é tido, os 3 compadres, o bumbo, a caixinha e o surdinho, eles são como integrantes da própria família, porque eles são a medicina, né, também. E as pessoas que tocam, por sua vez, agentes dessa medicina, né, os quimbandas, né, o agente da medicina.
não necessariamente ao pé da letra, né, mas quando a pessoa ou as pessoas tocam, né, principalmente quando a gente vê os nossos mais velhos, os nossos mestres pretos sempre tocando, a gente sente que de fato ele está agindo, ele está manipulando um instrumento de cura. Então o bumbo ele tem essa importância. Musicalmente, ele tem essa questão de ser o solista, né, do ritmo, e tudo se dá em torno dele. Por isso a gente chama de samba de bumbo. E eu acho que para esse trabalho do Samba da Roça, principalmente, né, no Morada do Samba, que é o trabalho, inclusive, que a gente gravou lá no Cururuquara, eu acho que a instrumentação toda, obviamente, o arranjo todo, eu acho que tudo no Morada do Samba, não só no Morada, né, em outras músicas a gente também faz, mas no Morada do Samba, por ser esse exemplo que foi o primeiro trampo assim, que a gente gravou, enfim, e isso fica muito escurecido, né, no momento. Assim, a gente vê o quanto o bumbo está ali trazendo essa importância ancestral dele, né, e a gente conseguiu, a gente não, o coletivo, né, como o Meninão falou, o coletivo conseguiu fazer com que isso ficasse óbvio, assim, para quem vê aquele trabalho, né? E isso é muito difícil de acontecer, muito difícil de se ver, sabe, Agris? Quando a gente vê musicalmente as pessoas tentando, nem todas captam essa essência da coisa, né? O bumbo, ele é como a extensão do nosso umbigo, né? Porque para os centro-africanos a ancestralidade está no umbigo, está muito mais ligada ao umbigo do que o ouri, né? A cabeça, como a Yorubá, né? E o bumbo, ele é essa extensão. Então, o manipular, o tocar o bumbo, exige uma certa também uma certa preparação, né? A gente dá de beber para o bumbo, a gente bate cabeça para ele, enfim. E ver que isso, que para nós de comunidades tradicionais também temos essa perspectiva sobre ele, ver que isso também houve numa recriação musical, assim, recriação que eu digo no sentido de criar alguma coisa, se utilizando disso, recriar isso, e isso ser preservado também, né? Justamente porque também a gente está entre pessoas de muita vivência, né, cara? Como, por exemplo, tu, Rudá, mestre Rudá, enfim, e ver o quanto isso também ficou ali dessa maneira é o que mais me chama atenção e me move para esse trabalho também, assim, e para fora todos esses encontros, mas isso ficou muito escurecido naquele momento e ficou muito bonito, assim, para mim, e a partir dali eu comecei a falar, putz, realmente é diferente, né? Mas é mais ou menos isso, se eu começo a falar eu não paro, então é melhor eu tentar ir cortando. Maravilha, João. A sua fala é bem salutar, né? Já responde também a indagação da pessoa que estava lá no nosso show, que perguntou sobre a matriz Banto, né? O Claudião vai falar disso ainda, mas o João já deu uma pincelada, já tinha falado também um pouco sobre. Então, a partir dessa fala do João, pessoal, nós entendemos que o Samba da Roça, esse espetáculo, traz essa referência caipira, mas também banto, essa referência desses povos em diáspora que desceram, né, do Nordeste para o Sudeste, né, e aí a gente referencia outras comunidades, uma do tambor de crioula, os maracatus, aqui no Sudeste, né, também os jongos, o batuque de umbigada, né, todas essas manifestações tão latentes aqui no Sudeste também, né, e que o show e o espetáculo do Samba da Roça dialoga, para além da cultura banto, também com a cultura iorubá, né. Queria mandar um grande abraço
e pedir a bênção aí para o mestre Rudá, onde ele estiver. Dizer que ele foi de suma importância também nesse trabalho, pois ele trouxe essa vivência também de terreiro, do candomblé, né? Dessa matriz iorubá, dessa tradição, né? de matriz africana e iorubá, que é mais ali na região do Benin, da Nigéria, né? Iorubalândia. Então, é um trabalho que fala do centro da África, praticamente a África toda, né? Fala de lá e de cá da África. E mata no peito e coloca a bola no chão, nesse sentido de que tem espaço para todo mundo, e se pensarmos como descendentes de escravizados, né, isso é afrofuturo, né, é o que os terreiros hoje em dia fazem, de juntar tantas línguas como Kikongo, Kibundo, Yorubá, e traduzi-las na arte, traduzi-las no samba, traduzi-las no gingado, no coco. O repertório do Samba da Roça, Claudião e todos aqui presentes, ele traz essas referências iorubás, como eu disse, e especificamente eu pego ali a música Dandara, onde a instrumentação acabou indo para um samba reggae, que dialoga com o daró, né, aquele toque para Yansan, e queria já aproveitar a nossa figura feminina aqui do grupo, Vanessa Soares, a nossa mestre, a nossa brincante, a nossa mulher preta aqui presente. Queria que ela falasse agora sobre tudo que ela sentiu e que ela entende como o samba da roça. Eita, que responsa! Peço licença para me chegar. Boa noite para todos, todas e todos. O Samba da Roça é um projeto muito especial, particularmente para mim, que eu acho que eu estava presente quando ele nasceu, né? Quando ele veio ao mundo, e aí acho que desde quando ele nasceu, o Cláudio vem, né, ali cuidando, dando de comer, né, educando, orientando. Mas eu lembro que foi em meados de 2009 ou 2010, quando o Cláudio compôs esse samba no Panela de Samba, e eu estava lá quando ele cantou pela primeira vez, assim. Então, no campo pessoal, esse projeto é muito importante porque nessa década, né, eu sendo amiga do Cláudio, eu venho acompanhando e ouvindo sobre esse desdobrar desse sonho, desse lugar que lá atrás, há 10 anos, 11 anos atrás, ele já sonhava chegar, assim. E para mim também é um projeto muito especial, pensando em identidade, porque eu tô quase num não lugar aqui, né? Porque eu não sou uma artista da dança, por exemplo, não sou uma artista da música e também não sou de comunidade tradicional. Então, fico meio comendo nas beiradinhas dos dois lugares, assim, né? Para tentar me entender, inclusive para tentar me entender no mundo. E eu acho que esse projeto é muito especial, pensando até agora por uma perspectiva educativa, pedagógica, né? Falando desse lugar, né, como educadora e como pesquisadora em educação, de como, às vezes, o nosso contato com cultura popular tradicional de matriz africana se dá por algumas manifestações que, por algum motivo, a gente não vai embrenhar isso aqui agora, mas que, por alguns motivos, são mais difundidas, mais populares, pensando em expansão territorial, né? Então, a exemplo maracatu, por exemplo, acho que todo canto que você for no Brasil vai ter um grupo de maracatu, que não seja tradicional, mas que seja um grupo de reprodução, né, que está ali pesquisando e difundindo, expandindo aquele fazer. E a gente já não encontra isso com algumas outras manifestações, né? Então, por exemplo, a gente não vê o samba de bumbo em todo canto do Brasil, assim, né? A gente não vê jongue em todo canto. A gente não vê no pátio da universidade as pessoas brincando samba de bumbo, brincando jongo, brincando tambor de crioula, né? Então, quando eu penso em identidade, essa aproximação, esse aproxego com essa linguagem, com esse trabalho, me faz refletir sobre a minha pessoa no mundo. De uma reflexão simples mesmo. É claro que aqui não estou dizendo para segregar as manifestações, até mesmo porque a gente sabe que o atravessamento vai para além da geografia, né?
mas uma pergunta de por que é que eu me conecto tanto com o maracatu, por exemplo, ou qualquer outra coisa, bumba meu boi, não sei, que está tão distante de mim, geografia, e muitas vezes eu preciso investir, né, um tempo, um dinheiro para ir até aquele lugar aprender, ou me conectar com grupos que reproduzem esse fazer, esse brincar, sendo que aqui, a menos de 100 quilômetros, tem uma comunidade viva, centenária, que traz as mesmas coisas que eu estou indo buscar, né? Que é me autoconhecer, que é me conectar, que é saber sobre mim, que é ressignificar a história, né? Porque eu acho que a gente também chega muito nesse lugar pela dor, não só a dor pessoal de quem é preto e preta, mas a dor histórica e ancestral que a gente carrega em solo brasileiro, e muitas vezes a gente se envolve com esse fazer e com esse brincar sério, como disse o João, na intenção justamente de curar e transgredir essa dor, né? Que afeta não só o corpo, mas afeta o emocional e afeta o espírito, porque a gente sabe que a gente não é uma coisa só, que temos muitos corpos aqui, né? No que a gente é, assim. Então, eu acho que esse trabalho é muito importante, eu acho que é um marco, um marco artístico e cultural para Sorocaba, porque a gente vive numa cidade de 700 mil habitantes, onde a gente não tem nenhuma reminiscência africana viva, além da capela do João de Camargo. E uma capela que a gente tem acesso enquanto indivíduo, porque ela está lá aberta o ano todo. A gente pode ir lá, né? Eu sempre vou lá, eu sei que o Cláudio vai lá também toda semana, a gente vai lá, a gente se relaciona, a gente se conecta, mas pensando em ocupação, pensando em vivência coletiva, comunitária, seja de, eu não gosto dessa palavra, mas seja de resgate, de manutenção, de ressignificação, de fazer ancestral, espiritual e de brincadeira, a gente vive aquela capela uma vez por ano. E tem horário para chegar e tem horário para sair da capela, né? Então, a gente não sabe da nossa história. E aqui em Sorocaba a gente já teve. Eu tenho certeza que teve samba de bumba aqui, né? Eu tenho certeza que teve congado, eu tenho certeza que teve pernada aqui. E por que é que não existe nada? Ninguém fala sobre isso. Todos os nossos marcos históricos da cidade não é referenciado pela perspectiva preta em lugar nenhum. Nem em livro, nem em circuito histórico, nem plaquinha, né? Nem plaquinha para dizer um pouco dessa história. Então, eu acho que quando o Cláudio traz essa ideia de samba da roça, pensando aqui como moradora de Sorocaba, e ele também, assim, eu acho que é um movimento da gente reconstruir essa história que foi apagada, que é invisibilizada e que é constantemente aniquilada do nosso exercício de recuperar, assim. E é, inclusive, o exercício de me entender também como caipira, né? Que eu sou aqui, moradora do interior, que eu falo porta, que eu falo leite quente, e que tem muitas camadas profundas desse existir caipira, né, do interior, e que a gente precisa fazer uma mobilização que também particular, singular, individual, mas que como a gente está falando aqui de valor civilizatório africano, a gente sabe que sozinha a gente não vai para canto nenhum nunca, né? Então, como é que a gente consegue, dentro das possibilidades, nos articular, nos entender, nos reverenciar para a gente conseguir reconstruir caminhos que foram tirados de nós, assim, que foram apagados, tomados e assassinados de nós, assim. E aí a minha participação nesse trabalho é através do corpo, né, que é brincando, e também é esse exercício de investigação, de que corpo é esse que brinca, que é esse corpo que não vive da arte nesse sentido, e que também não vem da tradição, que está aprendendo, inclusive, conhecer o João Mário e estar no Cururuquara, naquela experiência da gravação do clipe, foi muito especial, muito importante, porque parece que é uma convocação mesmo, assim, sabe? Da gente se rever. E o João trouxe essa questão da cura, através do bumbo, né? Não só do bumbo, mas dos outros instrumentos, e o tocador como agente, né, de cura, e aí isso entra numa aliança junto com o corpo que brinca e que dança, né? Que a gente pensa que é diálogo o tempo todo, e que esse tambor não existe sem um corpo. Tanto o corpo que toca, quanto o corpo que escuta aquele tambor, né? Então, o corpo
ele é o próprio exercício e o próprio movimento de cura, tanto para quem está ali brincando e dançando, e o tanto que a gente sabe que esse corpo, enquanto está em movimento e conexão, né, com aquela música, com aquele tambor, que é uma história sendo contada, relembrada, recriada, ressignificada constantemente a todo momento, numa música que seja de 4 minutos, quem está presente faz parte desse movimento, desse rito, né? Porque acaba sendo um rito. E aí é um rito tanto tradicional quanto o rito artístico contemporâneo, mas que não perde importância, não perde eficácia, meu olhar, é só um outro modo de lidar e de se relacionar. Acho que é isso. Não sei se era isso que era para dizer, mas acho que é isso. Muito bacana a sua fala, Van, trazendo esse olhar de educadora também, esse olhar de expressão corporal dessa linguagem. É extremamente importante, né? Tem tudo a ver com esse trabalho e, com certeza, valorizou e enriqueceu muito mais esse espetáculo do Samba da Roça. Gostaria de passar a palavra novamente para o nosso comendador, Cláudio Silva, para ele, a partir dessas falas, né? Da minha fala, da fala da Van, do João Mário, do Meninão, buscarmos dialogar um pouco mais, né, a partir do seu olhar, Claudião. Você, com toda essa informação que nós trazemos aqui, os nossos olhares em relação ao Samba da Roça, como você digere isso e você nos entende a partir disso, ok? Então, passo a palavra para o Cláudio Silva. O microfone está mutado. Eu acho que não está mutado, Claudião, mas não estamos te ouvindo. Peraí. Aí. Fala de novo, Claudião. Tá bem baixinho. Peraí. Melhor ou não? Aí. Foi. Peraí. Não. Aí. É isso. É a questão do foi agora ou não? Foi. A questão aqui é do fone. Bom, eu fiquei agora numa situação bem privilegiada, né? Porque todos vocês já deram uma opinião e um sentir para que eu pudesse adentrar agora, como diz o Agriço, por essa seara. São várias as questões do Samba da Roça. Primeiro, é uma questão de identidade, assim, pura e simplesmente de se reconhecer. Segunda, que é como se já disse, eu não lembro aqui quem falou, mas um chamado, porque foi um chamado. Nós termos chegado até o Cururuquara, como disse um amigo aqui de Sorocaba, nós tivemos permissão ancestral para nós estarmos lá. Não foi uma coisa aleatória, né? Então, partindo de tudo isso, e da primeira apresentação, que não tinha o bumbo, as linguagens, elas tinham uma tendência a acontecer, mas não com toda essa intensidade, e a palavra Ubuntu, nesse coletivo, nesse projeto, ele está muito latente, né? A palavra Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, o Banto também. Mas para eu falar disso, como não sou aí um catedrático, né? Não ter essa formação acadêmica, a única coisa que eu posso falar, a única maneira que eu consigo entender para poder passar a minha experiência é o que eu vivi. E o que eu vivi da minha infância, o que eu vivi da minha pré-adolescência, o que eu vivi na minha adolescência, e aí esse leque às vezes não bate com o creque e fica me atormentando para chegar até onde nós estamos, que é aqui, através dessa conversa, através dessa oficina. Então, por exemplo, dos meus ancestrais, eu tive, além da minha tia preta, a mãe Didi, que era baiana, entendeu? Faleceu com 102 anos, né?
que foi uma convivência, faleceu tomando a cachaçinha dela, mãe Didi, que Deus o tenha. Então, aí tem a minha avó, aí tem os meus tios, que eram irmãos do meu avô, todos banto, linguagem banta, expressão corporal banto, tudo isso eu cresci, eu não tive convivência com gente branca na minha família, então só tive convivência com gente preta, então tudo para mim era para mim não um resgate, mas um reviver tudo isso. Então eu me sinto muito à vontade, por exemplo, quando eu canto Mistério Xangô, porque eu lembro do meu primo Tangão atravessando a brasa nas festas de São João, e eu criança, então, que era um sonho, mas esse sonho eu não vou realizar, porque eu não tenho essa coragem toda de atravessar a fogueira. E o Tangão, né, o Tangão passava ali e eu pensava que ele tinha, inclusive, um chinelo nos pés. Então, eu tenho tranquilidade para falar do Mistério de Xangô. Para falar de Dandara, foi muito importante a presença da Letícia e ela cantar Dandara, porque ali representa todas as iás da família, porque ali pelos anos 70 que eu nasci, se não fosse as iás da família, morreria todo mundo de fome. E eu falo isso com propriedade. Aquele que achar que eu estou falando besteira, depois a gente conversa no privado. Morria todo mundo de fome. Tia Chica, tia Lazinha, minha avó Neguita, minha Tiraci, todas elas tinham que ir para a luta porque não se arrumava emprego. Quando arrumava um trampo era carregatório. Então, eu me sinto à vontade, por exemplo, para cantar Madeira Baobá, que fala exatamente disso, desse conceito de resistir. E nós estamos resistindo, todos nós estamos aqui dentro desse movimento de resistência. Então, o João Mário, que é o que eu menos tive contato, que é essa questão do bumbo, mas eu ouvia muito quando era criança os tambores, o tambu, o caxambu, o candongueiro, né? A umbigada, entendeu? As brincadeiras, a comida, né? A farofa, o milho cozido na brasa, tudo isso foi a minha vivência, né? Então, como eu não tenho essa formação acadêmica e não tirei isso dos livros, eu me sinto mais à vontade para reativar isso. E eu acho o samba da roça, mesmo o primeiro, como o segundo, ele de suma importância, por quê? Primeiro, porque mostrar não só para a nossa sociedade que existe essa matriz, mostrar também para muitos entes meus que migraram para uma outra religião, por exemplo, que hoje são de uma religião pentecostal, e eu respeito sem problema nenhum, mas eu prefiro seguir a minha ancestralidade banto. Eu prefiro, é o que me faz bem. Os problemas que existem na vida da gente, muito mais problemas pessoal de cada um do que da questão espiritual ou até essa questão de religiosidade. Então, para mim, é de suma importância, eu também não gosto muito dessa palavra, mas é importante resgatar isso e fazer com que as pessoas aprendam a respeitar tudo isso. E amanhã ou depois, é o Agrício que está compondo um samba de bumbo, é o meninão que está fazendo um samba de viola, é a Vanessa que já tem os cocos dela, que ela pode também trazer, né? É tudo isso, entendeu? Maravilha, Claudião, maravilha. É muito bacana a gente analisar essa sua fala e entender que o que deve haver, independente de onde estivermos, é respeito, né? O respeito, você entra e sai de qualquer lugar, né? E se falando de matriz africana, né, a história mostra que não houve respeito com o nosso povo e não há até hoje, né? Os nomes que nos deram, os nomes das ruas e avenidas e rodovias onde transitamos levam os nomes de quem nos escravizou, de quem nos matou, de quem nos estuprou. Então, acredito que esse respeito e esse carinho que o Cláudio Silva teve em trazer e juntar tantas pessoas, né? Pessoas de várias localidades de São Paulo, por exemplo. Eu e o mestre Rudá aqui de Ribeirão Preto,
o João Mário de São Paulo, do Cururuquara, de Santana, Meninão de Tatuí, e por aí vai, as meninas, né? A Camila também de São Paulo, a Vanessa de Sorocaba, as meninas também de Tatuí, com o canto, Larissa, Letícia, Natália, Miriam. Todas e todos e todes chegando para agregar, acima de tudo, com muito respeito a essa trajetória que o Claudião teve. É um projeto e é um espetáculo que traz muitas composições, a maioria das composições, né? Falando sobre a história e as crônicas aí do Cláudio Silva, da sua família, do seu pertencimento, do seu saber, do seu conhecimento, né? Então, eu, como aspirante a poeta, músico e cidadão preto brasileiro, agradeço a oportunidade aí de estar no meio de tantas pessoas que se respeitam e, acima de tudo, respeitam, né? A nossa cultura ancestral, as nossas matrizes, sem perder a identidade, né? Valorizando aí isso, a essência de tudo, né? Mas também trazendo outros elementos contemporâneos aí, que também abrilhantam muito esse trabalho. Então, eu agradeço em meu nome. Pode falar. Gris, não perca seu raciocínio, mas eu gostaria de enfatizar a importância desse conglomerado todo, né? Das pessoas, que nem o João Mário falou. Quantas vezes, vocês entenderam perfeitamente tudo. E não é uma coisa simples, isso só acontece porque todo mundo chega, cada um com sua verdade, né? E o projeto, ele além da parte musical, né? A parte de produção, você vê a vibração das pessoas que trabalham na parte de produção, que nem a Araci, a Andressa, a convivência, todo mundo abraçando uma ideia por conta desse pertencimento, de sentir que pertence a esse universo, e que o quanto ele é bonito, ele é prazeroso, e que ele é nosso. Ele não é meu, ele não é seu, ele é nosso. Eu nesse ponto, eu deixo muito claro que eu sou apenas um instrumento, né? Aquele start, mas eu acredito muito que quando nós passarmos, e nós vamos passar, outros virão para que essa sequência, porque é vibratória, é pulsante, é o coração batendo, é o arrepio, e quando tem arrepio, onde ele se encontra, tem ancestralidade. Então, eu agradeço você, o Meninão, ao João Mário ter abraçado, a Vanessa já era apaixonada, ficou mais, a Camila, todas as pessoas, as meninas que estão apaixonadas, e principalmente, as pessoas que não tinham ouvido ainda, ouviram tanto no espetáculo como no último domingo e se apaixonaram, querem ouvir as músicas, músicas autorais, o que não é simples de se fazer, né? Normalmente tem uma resistência, normalmente tem uma dificuldade de apresentar o que é novo no sentido de proposta, né? Então, eu fico muito contente, não só por vocês, mas por todos e todos que realmente entenderam isso, e isso é o mais importante, que eu só retratei o que eu vivi e o bonde familiar desde os tempos do Itiró. Eu acho que os meus ancestrais, de lá de onde eles estiverem, eles devem estar muito felizes e fazendo muita festa. E eu acho que isso está passando para vocês também. Maravilha, Claudião. Mais um conceito africano, né, civilizatório, esse conceito da circularidade, né? Eu agradeço novamente aí suas palavras, agradeço a todos e todas aqui presentes. Estamos chegando ao fim, infelizmente, e gostaria que todos daqui dessa sala fizessem suas considerações finais, e agradeço muito a presença de cada um e cada uma que está assistindo, que irá assistir, e que esteve conosco aqui todo esse tempo. É uma honra imensa poder trabalhar com pessoas que eu tenho um carinho, um respeito e admiração tremenda. Beleza? Então, eu passo a palavra para a Van,
para Vanessa Soares para fazer suas considerações finais. Agradecer, né? Acho que o Cláudio é um presente para mim, para Camila. A gente se conhece a vida toda e é muito legal que a gente se conhece a vida toda, mas a gente só se conectou através de uma brincadeira popular, assim, através de um mestre. Então a gente fala que o nosso reencontro de alma se deu no terreiro da brincadeira, assim. E aí viver esse projeto que é tão especial no âmbito individual e social, pensando em Sorocaba, poder brincar o canguçu com ela foi muito especial, assim. Então agradeço demais, Clau, pelo convite de estar junto. Além disso, assim, o João enfatizou muito isso, assim, e aí eu trago mais umas 10 camadas enfatizando, assim, que me coloco no lugar de aprendiz muito, assim, de aprender, estar com todo mundo, assim, principalmente porque são lugares que eu não ocupo e que eu muito me conecto e me interesso, né? Que é esse lugar da música, que é esse lugar do tambor, do toque. Então, é muito bom estar em convívio, aprendendo, assim, né? Essa troca que é saudável, respeitosa, harmoniosa, amigável, amorosa. E eu acho que tudo isso sempre está presente nas manifestações. Uma coisa também que eu acho que esse trabalho, apesar de estar no palco, conseguiu trazer muito, né? Que são esses valores que compõem o fazer tradicional, né? Circularidade, musicalidade, espiritualidade, comunitarismo, assim, vários valores compõem esse trabalho, para além de pensar estética e resultado final, né? Como geralmente a gente presencia em processos artísticos, né? Voltado para a fruição espetacular somente, assim. Que eu acho que é isso, que é um espetáculo, que é espetacular, mas que a gente conseguiu alcançar e chegar no lugar outro, muito mais profundo, porque ele não começou com esse fim, né? Ele começou pelo sentir, pelo coração. Então, acho que isso é primoroso, é valioso, e a gente precisa muito aprender a se relacionar com esse outro pensar, né? Com essa outra inteligência. E eu já deixo o meu tchau aqui, agradecimento, já com um pedido do coração, assim, uma proposta, pedido, por favor, me escutem e me atendam, da gente botar um samba de bumbo nessa Sorocaba, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa se conectar com o João de Camargo através desse bumbo, através desse tambor, pelo amor de Deus. Não dá para viver um samba da roça desse só, a gente precisa afirmar esse bumbo nessa cidade aqui, para a gente acordar os escombros, acordar a memória dos escombros da cidade, assim, tirar dos escombros o que a gente é, para a gente pertencer e recuperar a nossa dignidade como a gente merece, né? A gente caipira merece. Acho que é Estamos isso, aí. gente. Obrigada. Que maravilha, Van. Tem um grande mestre meu, Babapó Fatide Famoroti, que diz que a memória e as ações dos meus ancestrais dormem na minha língua. Assim ele diz, e eu vou um pouco além, e digo que, para além da língua, a nossa cultura, o nosso corpo, a nossa fala, a nossa expressão, a nossa musicalidade. Poder te ouvir é muito bom, e esse pedido, mais que salutar, né, numa cidade como Sorocaba, dentre outras, né, Ribeirão Preto também não fica atrás, precisa de um samba de bumbo aí para chacoalhar os esqueletos aí dos nossos ancestrais, que com certeza ficarão muito felizes no Orum, ou onde eles estiverem, beleza? Passo a palavra então para o nosso querido João Mário Machado, para ele fazer a sua consideração final. Vou começar falando que eu tô dentro, viu? Tanto Ribeirão quanto Sorocaba, tô dentro, só não só que a gente encosta. Pô, Vanessa, foi muito bonito realmente ouvir você falar, assim, de verdade. Mais um presente e de fato, se você não está, eu então estou muito longe de estar, assim. Então, eu acho que você, por ser quem já é e já está, né? Não é um não lugar, é o seu lugar, né? De fato, assim. E realmente Sorocaba precisa fazer rolar um samba ali, porque o João de Camargo, ele
Assim, a gente está indo numas linhas de entendimento do João e ouvindo muitas coisas dele, mas com certeza rolava mesmo, de fato, e ele estava envolvido, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez todo mundo do projeto, o coletivo inteiro, assim, lembrar também Manu, né, e Fábio, que, poxa, já tem mais Votorantim e Salto de Pirapora aí na lista dessas cidades todas aí, né, cara? Você vê que várias cidades, assim, e são, assim, o coletivo todo, realmente, são pessoas que eu admiro demais, assim, que viraram meus mestres, assim, também, e mestre mesmo, assim, eu não costumo chamar todo mundo de mestre, não, fala, vai, mestre, como se diz aí, meu amigo, sabe? É que, de fato, eu valorizo com quem eu aprendo, assim, né? Ainda mais sendo pessoas pretas também, assim, então eu valorizo demais esse aprendizado que eu tenho dentro desse coletivo. Como eu falei, de agora em diante também uma referência para mim, isso que aconteceu com esse coletivo, né, o Samba da Roça, e só eu posso aprendo colocar demais. Até no roteiro Sorocaba já, né? Além dos outros, né, João? Claro, Sorocaba, e depois nós vai para Ribeirão lá também, pô, Alegre. Opa, será muito bem-vindo nesse terreiro aqui, meu irmão. Meu mestre, tamo junto. Que isso, irmão. E aí, assim, agradecer imensamente mesmo poder participar e poder estar junto, de alguma forma estar colaborando e me sentindo pertencente a isso também. Queria lembrar aqui que eu não sei se ele está aí, mas disse que ia acompanhar o nosso mano Malaca, que esteve comigo nesse primeiro contato, quando a gente foi até a casa do Meninão, né, para, enfim, gravar o Morada do Samba lá e tudo mais. Então, tanto eu quanto ele, você vê, uma vez que a gente teve lá, desde a primeira vez que a gente encontrou com a Grício, com o Rudá, com o Manu e todo mundo lá, né, porque o Fábio e o Meninão a gente já tinha conhecido em quadra. Essa outra rapaziada a gente conheceu aquele dia e parecia que a gente já conhecia da vida toda, assim, sabe, que é longo amigo de infância, sabe, cara, e a gente sempre fala muito sobre tudo que a gente vê e tudo que a gente aprende quando a gente está entre vocês, assim. Então, muito obrigado, agradecido quem pôde comparecer, quem pôde assistir, quem vai assistir também, e uma boa noite aí para todo mundo, e mais uma vez, gratidão sempre aí. Mojubá os caminhos, que o Samba da Roça tenha eles sempre abertos. Axé. Maravilha, João. Lindeza de fala, meu irmão. Gostaria de passar a palavra para o nosso querido Marcos Felipe Meninão, né? Um agente também importante, fundamental aí também na produção dos arranjos, a parte musical, né? E que agregou muito no trabalho. Com vocês, Meninão. Suas considerações finais, por favor, meu querido. Fala, diretor. Tamo junto, galera. Uma honra. Só aqui é só aprendizado, né? Fala da Vanessa, sensacional, do João, Claudião, a Grício. Muito massa. Antes da minha conclusão, galera, eu só queria falar um pouquinho, uma coisinha que eu acho importante nesse projeto, que é a presença da viola, a viola caipira. Se a gente parar para pensar, a viola, ele é um dos instrumentos que mais pode-se dizer que é brasileiro, não sendo brasileiro, né? Que ele vem de fora. Mas a viola é um instrumento muito louco. Eu ouvi o João Mário falando dessa questão dos escravizados que vieram pelos interiores, né? A viola fez o mesmo trajeto, se a gente parar para pensar. Por isso que a viola ela é um instrumento que tem vários tipos e várias afinações. A viola é um instrumento que tem dezenas de afinações, não é igual o violão, por exemplo, o cavaco. Você tem a viola de coxa, você tem a viola machete, que é do samba também, do recôncavo baiano. E se a gente vai samba chula, né? Samba chula, ela se identifica muito com o Brasil em si, né? E tem a mesma pegada do samba de bumbo. E aí a gente começa a ver é muito louco se a gente parar para pensar. E aí eu já entro na fala da Vanessa, que é uma coisa que eu sempre penso, que por que eu vou buscar do outro lado do mundo
ou do outro lado do Brasil mesmo, coisas que eu tenho do meu lado aqui, né, que tem a mesma ancestralidade, e a gente não vê. E é muito louco, porque assim, aí a gente começa a se encaixar na nossa criação, na nossa... eu venho de Sertãozinho, capital de Ribeirão Preto, a Gris sabe bem, né, Gris? E lá a viola é muito mais da minha infância do que o próprio violão de 7 cordas, do que o próprio samba, né, que era muito mais, que vinha muito mais do sertanejo, né, a moda de viola, que é muito forte nessa região nossa aí, a Gris está sabendo do que eu estou falando. Mas fazendo essa ligação não só com o sertanejo, mas pegando a ancestralidade, a gente começa a ligar muito todo esse trajeto, seja da gente para com o ancestral, para com as vivências, com a nossa criação, até a gente se encontrar dentro do samba com a viola que eu ouvia quando criança em outro gênero, né? Aí a gente vai vendo que é muito legal a maneira que as coisas elas vão se encontrando, e a gente tira um pouquinho essa questão do acaso, né? É uma questão que a gente vai se conhecendo e creio que vai virando a questão da missão mesmo, né? E aí eu já entro em outro assunto também, que é uma coisa que eu converso muito com o Claudião, com a Gris também, e uma coisa que sempre batia na minha cabeça é essa questão do samba de São Paulo, né? Por que o samba ele é reconhecido no mundo só por ser um samba carioca, né? E aí a gente pesquisando e conhecendo, a gente vê que o samba de São Paulo tem uma riqueza extremamente gigante de dialetos, de instrumentação, que às vezes não querendo falar que é bom, que é ruim, que é melhor, que é pior, mas tem mais questão de diversidade que o próprio samba carioca, e às vezes a gente se pega refém desse samba pela questão histórica que foi dado, né? A gente sabe bem, né, desse empenho, dessa financiamento, essa questão do reconhecimento do samba carioca, e aí a gente vê questões políticas, né, para ele se tornar o que é, e é muito bom, e ensina muito para a gente. Mas a gente está aqui do lado e tem um samba gigante, e aí que eu compadeço e falo que a gente tem que criar um samba de bumbo em cada região aqui nossa, em cada cidade mesmo, né, porque é muito rico. E essas questões que eu estou falando desses encontros é muito louco, porque assim, eu venho muito na região tem muito folia de reis, né? Que as rítmicas são muito parecidas com o samba de bumbo. Folia de reis, eu lembro lá dos folião brincando com o pau, né? Se pegar, o bumbo faz isso muito, essa rítmica, né? E aí você vê que tudo é uma questão de encontros que a gente, se parar a pensar na história, né, os povos se encontravam e um ia trocando rítmica, ia formando as coisas. E a viola, como eu estava falando no início, ela foi feita da mesma maneira, né? Ela vai sendo levada pelas regiões, e aí cada um toca de um jeito, constrói de um jeito, e é muito louco que a gente se vê nesse processo todo aqui hoje, né? Por isso que é muito legal essa questão do pensamento ancestral, do pensamento de que eu não vejo também, eu não gosto da palavra resgate, porque a gente não está resgatando, porque não morreu. Não, o samba de bumbo está vivo, está aqui do nosso lado. Então, acho que a palavra que eu gosto muito é continuação. Uma continuação daquilo que vem vindo, daquilo que a gente aprendeu, e essa continuação depende da gente, né? Do João trazer essa vivência, da gente formular, e aí dentro do campo instrumental, eu até andei conversando com alguns amigos, professores do instrumental, falei, putz, conhece samba de bumbo? Porque eu já conheço várias pessoas do instrumental que já fez maracatu, que já fez jongo, que já fez um monte de ritmo, mas aí, e até daqui do conservatório, né, eu falo muito por ser uma galera que está no conservatório. Falei, conhece samba de bumbo? Já pensou em fazer algo? Putz, nunca conheço, nunca ouvi. Aí a pergunta mas está aqui do nosso lado. Quadra está a menos de 20 quilômetros daqui, de Tatuí, né? Como que tem um grande conservatório aqui, vários profissionais, como que a gente não pensou em pegar isso, né? Não fazer como aconteceu no jazz, né? Que você tem a pegada lá do blues, depois vem o jazz cantado, aí fizeram o jazz um monte de variante, né? Por que não a gente pensar isso com samba de bumbo também, trazendo a outra vertente, que é uma coisa que eu penso, né? Colocar o samba de bumbo dentro da música instrumental brasileira,
Com certeza o João vai receber convites para gravar nessa pegada também e elevar o samba, né? Isso é muito bacana, e fazer, como a gente está falando, fazer outros núcleos, samba de bumbo, porque é nosso, está aqui do lado, e por mais que eu conheci o samba de bumbo e vivencio há não tanto tempo como outras coisas, eu me sinto muito dentro de casa, por tudo isso que eu estou falando, dele fazer parte da minha essência também, do caipira, como que a Vanessa falou, né? Que a gente somos caipira, não tem como negar, e com orgulho. Né? O caipira chegou para ficar. E é muito bacana isso, né? A gente se caipira de abarreta. Caipira de abarreta. E é bacana a gente se sentir dentro de casa. Eu me sinto muito mais dentro de casa com o samba de bumbo do que com, por exemplo, na minha vivência instrumental com jazz, por exemplo, que está lá do outro lado, lá nos Estados Unidos, né? E é outra questão, né? E é bacana isso, né? Da gente dar essa continuação e colocando as influências que a gente vai conhecendo e mantendo a tradição, porque a tradição não pode morrer nunca, né? E aí eu termino minha fala aqui agradecendo a vocês todos que estão aqui, que são os meus mestres, a minha grande mestra, e com honra, eu muito feliz esse ano da gente ter feito esse trabalho, por mais que teve a pandemia e tudo mais, me sinto muito honrado e privilegiado de estar com vocês, vivenciando, trabalhando, produzindo. E ano que vem já esperem aí que a partir de janeiro ou fevereiro, meu produtor, vamos voltar a gravar as coisas aqui do Claudião, Samba da Roça. Então aguarde que vem bomba aí de 2022. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Maravilha de fala, meninão. Maravilha de fala aí. Costurou legal a parte musical, né? Trouxe de uma forma valorosa aí a viola e esses elementos musicais, né? A música instrumental brasileira tem várias vertentes, né? E praticamente mama em todas, né? E o samba de bumbo, como outras manifestações, principalmente afro-brasileiras ou de matriz africana, sofreram esse apagamento, né? Devido à história do povo negro do Brasil. Então, até dá para entender por que não tem samba de bumbo aqui em Ribeirão ou em Sorocaba, e por que não tem samba de bumbo na música instrumental, e por que o samba de bumbo não está tocando na rádio, né? Como diz o mestre Rodar, é primitivo, né? Não, para além do primitivo, esse apagamento, né? Acho que é sempre importante, para além da parte artística, né, do espetáculo, como a avó falou, é sempre importante a gente olhar também esse lado social e político, né? Por que tudo se deu e se dá, né? Eu escrevi um samba uma vez que diz que resistência é continuidade, né? E essa continuidade, trabalhando em projetos como esse do Samba da Roça, a gente tem certeza que o caminho é por aí. Finalizo minha fala assim e passo a última palavra aí e conceitos finais aí para o nosso mestre Cláudio Silva. E obrigado, gente. Tudo de bom. Claudião vai finalizar com pompa. Um abraço, meu mestre. Obrigado, Agrício. Você sempre fortalecendo, você sempre incentivando. Aliás, muita gente era assim, junto com o Zeca Colares, me ajudaram a tirar da gaveta, porque era uma coisa muito pessoal minha, mas você falou, não, bicho, isso aí é ouro, né? E eu vejo realmente o quanto está sendo importante a nossa diretora de broadcast, que tem que agradecer a Andressa Montesano, que está aqui colocando aí para vocês, ó, todo mundo aí, instagram.com, Samba da Roça, a Andressa que me ajudou, porque se não fosse ela, nada disso estaria acontecendo, eu só ia sentar e chorar. O pessoal está no comentário. O pessoal que está no comentário, eu agradecer a presença de todos. O Instagram do pessoal está no comentário. O Instagram de todos está no comentário. E para vocês terem uma ideia da importância disso, a Andressa vai utilizar o Samba da Roça no TCC dela. Ou seja, estaremos sendo todos estudados aí, entendeu? Então, o Samba da Roça já é uma vitória, já é história para todos nós, né?
que estamos participando. Eu acho que os músicos e as musicistas, já falei várias vezes da entrega de todos e todos, né? Mas eu gostaria de mencionar os bastidores, por exemplo, além da Andressa, que já está inclusa aqui no projeto com a gente, a Araci, que faz essa parte de produção, a Camila, que não esteve aqui, mas também é nossa parceira, o Zeca Colares, juntamente com a Silvana e o cunhado dele, o João, todas as pessoas, o Claudinei, que trabalhou com a gente na iluminação do teatro, o Adriano Ávila, o Maurício, quem mais? Eu não posso esquecer. Fabinho e a Flávia. Isso, Fabinho e a Flávia, que fizeram a sonorização, grandes parceiros maravilhosos, né? Porque som é som. Para quem gosta de música, quando você tem um técnicos de som do mais alto nível, é maravilhoso. Então, eu gostaria de agradecer todas essas pessoas que incentivaram e que fazem parte não só da minha vida, porque eu me sinto um privilegiado mesmo, né, de ter tanta gente boa, competente e agregadora. Michel Malaca. Se eu não falar do Michel, ele me bate. O Malaca, que o João Mário falou aí, maravilhoso também, o Malaca, que está sempre junto com a gente. E se eu esqueci de alguém, depois a gente faz os comentários, a gente acaba propondo aí. Se eu lembrar, depois a gente vai falando. Mas é uma gama de pessoas, entende? Então, por exemplo, para isso estar acontecendo, como a Vanessa frisou, de o Morada do Samba já ter 11 anos, ou já teve gente que quis gravar e eu não deixei, não sei porquê, até por uma questão financeira. Eu pago para gravar. Não quero gravar agora. Por quê? Eu acho que estava sendo maturado para cair nesse arranjo do Meninão, com toda a excelência, esplendoroso arranjo, e esperar o momento do Canguçu. Então, esperou 11 anos para falar, Canguçu, estou esperando você aí. Então, tudo tem um porquê, tudo tem as suas necessidades, e a arte, ela precisa disso, né? Também a arte pela arte, a arte pelo prazer, e eu acho que é isso que segura, eu acho que é isso que mantém. Somos seres humanos, todos nós temos nossas falhas, mas existe um bem maior, que é o samba, que é a arte, que é a nossa ancestralidade, que é os nossos que já deixaram esse legado. Eu acho que, colocando isso na frente, o resto é igual um trator, não tem como dar errado, não. Ô, pessoal, antes da gente despedir de vez, eu queria pedir uma licença. Será que eu posso ler um texto bem rapidinho, assim, curto? A Mari, não posso esquecer da Mari, pô. A Mari, sim. Pessoal, eu queria ler esse texto, assim, que tem muito a ver com tudo isso, e que eu estou falando de Santana de Parnaíba, né, que é um lugar que tem o Quilombo do Cururuquara, centenário, mas que em qualquer praça que você vai, a gente só vê busto de bandeirante. Na entrada da cidade tem busto de bandeirante, no hino da cidade tem busto de bandeirante, e eu acho que não foge a regra com toda a história de São Paulo, né? Que ela é embranquecida principalmente pelos civilizadores, né? Então, esse texto, ele chama-se Meus Heróis Civilizadores. É do Luiz Antônio Simas, do Pedrinhas Miudinhas, depois, quem quiser, é assim. Simas é fantástico, hein? Não existe redenção para as grandes tragédias, mas a vingança sublime, e a única forma de transcendência dos homens aos desmazelos da vida é transformar a má fortuna e a dor em beleza, civilização e arte. Os meus heróis civilizadores não frequentaram bibliotecas, não discutiram a alta filosofia nas academias e universidades, não escreveram tratados iluministas, não pintaram os quadros do Renascimento, não escreveram romances, não compuseram sinfonias, não conduziram exércitos em grandes guerras, não redigiram leis, não fundaram empresas, não elaboraram tratados e constituições e não planejaram monumentos, edifícios e pontes. Os homens que me civilizaram chegaram às praias do meu país nos porões infectos dos tumbeiros e foram vendidos e marcados feito gado no mercado. Eu fui civilizado pelo rufar dos tambores misteriosos, pelo toque de São Bento Grande no birimbau de Cabaça, pela dança desafiadora do obá, dos obás, pelo bailado da dona do afefé, sagrado vento, e pelo chachará do senhor da varíola,
a quem reverencio e peço a calma para não estranhar o mundo. A Totô. Aprendi a olhar com admiração os homens ao conhecer os dribles do Mané, a ginga de Pastinha, a sabedoria de Menininha, a força de Candeia, os versos de Silas, o miudinho de Agemiro, as esculturas de Mestre Didi, as toalhas rendadas de tia Prisciliana, o cachimbo de Dona Eulália, o canto de Anescar, o tempero da Iabacê, o lamento dos Vissungos, o machado do Jongo, as folhas de Ossan e os cantos de evocação de Oxupá, de Dindim à Lua. Quem me criou não tinha educação formal e não me deu Dom Quixote, o Crime e Castigo, ou Dom Casmurro, o Grande Sertão e outros tantos grandes livros que, como esses, eu li um dia e passei a amar. Quem me criou, porém, me contou das artimanhas de Exu, da flecha certeira de Oxóssi, dos amores de Ogum, das mulheres de Xangô, do trono forte de Tempo e do pano branco de Lemba, e eu passei a gostar de ouvir e inventar histórias no alargamento da vida. Quem me criou não me levou aos teatros, não me apresentou a grandes óperas e não me presenteou com discos de sublimes sinfonias. Que dessas coisas, quem me criou não sabia, mas quem me conduziu cantou, para confortar as minhas noites, sambas, toadas, jongos, afoxés, cirandas, maracatus, alujás, calangos, chibas e xotes. E eu fui apaziguando a alma com os sons do meu povo. E é por isso, por essas Áfricas que me fizeram como sou, que gosto da rua, do mercado, dos amigos, da gente miúda feito eu, do porre, da bola, do beijo, da troça, da raça, do sol, da cachaça, da carne, da alegria, da subversão, da insubmissão, da guerrilha, do vento, da aldeia, do mistério, da mistura, do dendê, das pernas tortas, do português torto, da língua de Congo e do pranto do banzo. E eu me pego todo dia a orar a Zambi por um Brasil mais tolerante com o seu povo. Há que se lamentar e reverenciar todos os dias o martírio dos tumbeiros, fazer do tronco do castigo o totem da humanidade e louvar a todos os quilombolas de ontem e de hoje, que me ensinaram a amar a terra, a celebrar a vitória da vida sobre a morte. Lição maior de Licutã, Luiz Amarim, Zomadomo e Zacimbagaba. O Brasil há de saber quem são eles. E só assim que a gente afaga o tempo, serpenteia a dor e apacenta, entre um tombo e outro, o olhar sobre a belezura do que pode ser o mundo. É isso. Valeu. Salve, João. Salve, Simas. Grande Simas. Texto maravilhoso. É isso, é sobre nossos heróis gente. Civilizadores. Depois dessa, só agradecemos e nos despedimos. É bom que negro tem, né? É bom que negro tem. Grande abraço a todos e todas. Tamo juntos. Valeu, gente. Vida longa, Samba da Roça. Salve, Samba de Bom. Só um minutinho. Essa live, ela pertence ao projeto do Samba da Roça, Bando Sagrado Rural, Expresso Lab 2020, que foi contemplado, então faz parte da contrapartida, já fica aqui registrado. Boa, valeu. Show de bola. Valeu, gente. Grande abraço. Valeu, Gris, valeu, Van, valeu, João, valeu, meninão.